Bom, e falando ainda sobre esse assunto, as repercussões aqui no Brasil. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, classifica como desproporcional a possível imposição de novas tarifas dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Então, direto para Brasília, aqui no Jornal Jovem Pan, com o repórter André Anelli. André, o ministro afirma que a medida pode afetar empresas, empregos e famílias aqui no país. Bem-vindo, André. Boa noite para você. É isso mesmo, Tiago. Muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, inclusive citou aqueles dados que já foram publicados pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que estimam um impacto em pelo menos 4.200 produtos, caso esse tarifaço seja realmente colocado em prática pelo governo dos Estados Unidos. O ministro da Fazenda disse que não considera inevitável a aplicação de uma nova rodada de tarifas do governo americano sobre os produtos brasileiros e afirmou que o governo federal vai se proteger e se fazer ser respeitado caso essas novas taxas sejam de fato aplicadas. Ele também classificou como lamentável o Brasil ser punido, mesmo tendo déficit comercial com os Estados Unidos, e repetiu que, se necessário, o governo pode retomar o processo de reciprocidade por causa das tarifas. Dá crédito para o agricultor, crédito bom, em boas condições. Obrigada, gente. Com relação a tarifaço, existe sempre um princípio que vai nos guiar. Os empresários brasileiros, as famílias brasileiras, os caminhoneiros brasileiros, os agricultores brasileiros não podem ser prejudicados por medidas injustas adotadas por outros países. Se for confirmado um tarifaço, mais uma vez, injusto, vai ser preciso avaliar quais setores foram afetados e, na mesma linha de princípio do que a gente já fez, o governo brasileiro não vai deixar os agricultores, os empresários e as famílias brasileiras na mão. Nós vamos fazer uma avaliação sempre cuidadosa pelo compromisso de futuro, compromisso fiscal que nós temos, e nós vamos endereçar sempre protegendo a nossa população. Embora o ministro tenha adotado um tom de cautela, afirmando que ainda não existe uma confirmação oficial sobre a aplicação prática das novas tarifas americanas, ele disse que o governo federal deve mapear os setores que devem ser os mais afetados para então desenhar ações de suporte, de ajuda, justamente então para esses setores mais afetados. O ministro afirmou que a reação vai seguir a linha de princípio de medidas anteriores do governo para blindar o mercado doméstico. Durigan também afirmou que qualquer resposta brasileira a pressões externas, como é o caso agora dos Estados Unidos, qualquer resposta interna aqui vai passar antes pelo crivo das metas de controle de gastos públicos. Tiago. André, então a qualquer novidade você também volta aqui na expectativa desse comunicado do governo americano. Até daqui a pouquinho, deixa eu chamar a Denise Campos de Toledo, Dora Kramer, com a gente já também por aqui. Denise, o governo fala, né, tem esse tom do ministro Dário Durigan fazendo ameaças, olha, as famílias vão ser prejudicadas, mas de uma certa maneira há uma leitura que não vai ser tão desastroso assim? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite, Dora. Boa noite a todos que nos acompanham. A leitura é exatamente essa. Inclusive, o ministro hoje lembrou que o tarifaço anterior, que era muito mais abrangente, até teve algum impacto sobre as exportações brasileiras, mas pouco impacto em termos macroeconômicos. No andamento da economia como um todo, o Brasil conseguiu buscar outros mercados, mesmo setores atingidos conseguiram, em certa medida, minimizar todo esse impacto. Teve linha específica, inclusive para dar suporte num primeiro momento, porque tinha produção, especialmente setor industrial, direcionada para os Estados Unidos, que seguia os parâmetros de lá, as encomendas que foram feitas, e houve interrupção desses contratos. Aos poucos houve uma certa liberação, depois veio essa nova ameaça, então o governo pretende, em princípio, lidar da mesma forma, dar suporte para os setores atingidos, buscar novos mercados, e essa é uma alternativa importante no mundo em que todo mundo está buscando uma maior
capacidade de reagir a instabilidades do comércio internacional. A gente percebe, por exemplo, que a China tinha reservas imensas de petróleo, sofreu menos as consequências da guerra no Oriente Médio. O Brasil busca também agora ter uma autossuficiência maior em relação aos combustíveis. Então é isso, é você buscar novos mercados, fazer um rearranjo do sistema global de comércio para evitar perdas maiores. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. A redução teria impacto, se fala de mais de 4 mil produtos, mas é ver a intensidade disso que pode vir. Se virar aquela tarifa de 37,5%, os 12,5% que são para mais países, chegando a quase 60 países, Tiago. Então tem todo esse contexto que nós vamos aguardar. Vamos ver se o secretário de Comércio dá informações maiores a respeito, não é? Dora Kramer, e por falar em contexto, você já destacou aqui outros dias que o discurso do governo está pronto, independente de qual lado que vá essa situação. E o discurso da oposição também, a questão aí agora, quer dizer, acho que o governo, como disse a Denise, né? A reação do governo, ela vai depender do que vier de lá, né? Claro que diante disso, diante da incerteza, evidentemente que é sempre melhor a autoridade, na verdade é indispensável que a autoridade transmita cautela, ponderação e moderação, né? Essa história de que vai ser usada a lei de reciprocidade, ameaças daqui, eu vi muita gente que entende do riscado dizendo que essa é uma arma para se ter, mas não necessariamente para se usar, principalmente quando não se tem tamanho e bala na agulha para enfrentar eventual tréplica, né? Agora, o efeito político / eleitoral disso vai depender da medida, da intensidade em que isso vai atingir as pessoas de maneira direta, porque eleição é aquilo, né? É o que o eleitorado sente de maneira direta. Se não houver esse efeito, evidentemente que aí esse esforço das duas correntes que estão mais bem posicionados nas pesquisas, estão demandando, jogando esforço fora. Talvez a população esteja mais interessada na preocupação e empenho dos candidatos em outros problemas mais urgentes e que aparecem nas pesquisas, na lista de preocupação, do que exatamente com o tarifaço americano.